E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Monteiro. Hoje eu continuo falando sobre o livro 1984. Pego os capítulos 6 ao 8 e eu pontuo em cada um dos capítulos uma ideia que eu acho interessante que poderia ser cobrada na redação da UERJ. Então vem comigo e vamos saber um pouco mais sobre esse livro. Te espero! E aí galera, tudo bem? Meu nome é Sérgio Monteiro, estou aqui para falar do livro 1984. Quem está acompanhando a nossa jornada está percebendo que eu tenho procurado falar sobre várias ideias. Até o último vídeo ficou muito longo, porque eu peguei 5 capítulos do livro, falei sobre 5 capítulos ao mesmo tempo, e muitas coisas assim acabaram ficando dispersas. Então hoje eu mudei um pouco a estratégia. O que eu fiz? Eu peguei tópicos que eu considero interessantes dentro de cada um desses capítulos aí. No capítulo 6, eu pego o conceito do pensamento crime. Essa questão do pensamento crime, que é justamente ali o fato de você pensar, ir de encontro ao partido, e no momento que o O'Brien compartilha com ele, num encontro inusitado, e ali eles compartilham ideias que fogem àquilo que seria a ortodoxia do partido, eles cometem o pensamento crime. E aí vem essa questão que é muito importante a gente parar para pensar o seguinte: e se o tópico da redação, e se o tema da redação vier sobre essa questão da importância do pensamento, a importância de você ter as suas ideias, de você colocar suas ideias em confronto com o poder vigente? Como que a gente percebe isso? Como que a gente enfrenta isso? Aí a gente vai acabar voltando, de certa forma, para aquelas questões que envolvem, por exemplo, a questão dos fake news que a gente tem aí hoje. Essas questões do negacionismo. Você vê que a pessoa hoje, moralmente, ela não se sente constrangida em mentir. A pessoa, ela liga uma câmera, ela faz um vídeo em que ela está propositalmente indo de encontro às ideias e àquilo que está sendo colocado dentro da sociedade sem nenhum tipo de vergonha. E aí é uma coisa que se torna às vezes até amoral, a forma como isso se coloca. E a forma como o poder vigente se estabelece, se impõe, intimidando, pressionando, ameaçando qualquer pessoa que tenha uma ideia contrária ao poder vigente, é algo que o livro mostra isso, essa perseguição. E o pensamento crime, quer dizer, significa assinar o atestado aí, no caso de óbito, né? Você está morto. O partido vai tornar você uma despessoa. Você vai ser vaporizado, você vai deixar de existir. Então você não pode ter ideias próprias, você não pode ter valores próprios, você não pode ter identidade. E você não pode questionar. Você tem apenas que amar, aceitar aquilo que lhe dão. É um capítulo curtinho que o O'Brien deixa lá com ele um bilhete com Winston para falar sobre um possível encontro na casa do O'Brien para que eles possam conversar melhor e conhecer mais. O Winston, lembrando, né, ele tem uma fixação com o O'Brien muito grande. E aí é uma questão que a gente para pensar assim, cara, ele não consegue pensar que o O'Brien pode ser alguém que está ali para fazer mal para ele. Quer dizer, ele não consegue ter essa percepção. Essa percepção é uma percepção que não passa na cabeça dele. No capítulo 7, eu acho que tem uma questão aí. Se ter ideias próprias é um crime, eu acho que a gente tem que pensar por que é um crime, por que é uma ameaça. E aí entra a questão de consumo de livros, você justamente desqualificar e criminalizar e criar todo um descrédito pelos meios pela imprensa, dizer que a imprensa mente, falar que as instituições elas estão falidas, que elas não devem ter credibilidade. Tudo isso é uma construção que se é jogada para a coletividade para que ela aceite e siga aquilo. E aí vem o capítulo 7, com esse convencimento imposto pelo partido que sentimentos e impulsos não valiam nada. E aí tem uma passagem final que a Júlia diz o seguinte, né? Se você se refere à confissão, disse Júlia, com certeza vamos confessar.
Todo mundo sempre confessa, não tem como evitar. Eles torturam você. Não me refiro à confissão. Confissão não é traição. O que você faz ou diz não importa. O importante são os sentimentos. Mas se eles conseguirem me obrigar a deixar de amar você, isso sim seria traição. Ela considerou o assunto. Não conseguem, disse afinal. É a única coisa que não conseguem fazer. Eles não podem fazê-lo dizer qualquer coisa, mas não podem fazê-lo acreditar nisso. Não podem entrar em você. Não, disse ele, um dos poucos, um pouco mais esperançoso. Não conseguem mesmo, é verdade, não conseguem entrar em você. Se você conseguir sentir que vale a pena continuar humano, mesmo que isso não tenha a menor utilidade, você os venceu. Então aí é uma coisa interessante, né, para a gente pensar num tema de redação sobre como o partido faz com que você perca essa noção, né? Essa questão de amar, essa questão de acreditar, essa questão da empatia. Só trabalhar o ódio, a violência, a repugnância, essas questões são questões bem interessantes, porque o que o Winston e a Júlia estão colocando aqui é que as atitudes deles são atitudes transgressoras, são atitudes que ameaçam o partido, são atitudes que não contam com uma grande solidariedade. E aí vem essa questão do que é trair, no caso. O que é traição? E a Júlia coloca essa questão, né? Traição é quando eles conseguem fazer você deixar de acreditar na pessoa, deixar de acreditar naquilo que você tem dentro de si, porque falar qualquer um pode falar. Eu posso falar que eu amo a pessoa, mas isso não quer dizer que eu ame a pessoa. Eu estou apenas verbalizando. E é isso que a Júlia ela acaba construindo, né? Eles não têm como fazer você amar. Até porque é uma coisa que quando o Winston estiver sendo torturado, eu não quero que você pare para pensar. O duplo pensamento é muito isso, né? Eu não quero que você pare para pensar se isso é bom ou ruim. Eu quero apenas que você reproduza. Ponto final. Pessoal, a gente tem isso aí, a gente vê as pessoas, elas distorcem a realidade, constroem narrativas para poder justamente caber naquelas crenças. E aí o partido em si, ele impõe, ele coloca essa questão e que a pessoa não para pensar. Ela só tem que amar, ela só tem que acreditar, ser cegamente fiel a isso. Pessoal, a gente tem aí um campo de reflexão bem interessante acontecendo no país hoje. Dá para você pensar e fazer várias conexões em relação a isso. Já o capítulo 8 é o encontro do O'Brien, quer dizer, eles tomam coragem, o Winston toma coragem e vai com a Júlia até o prédio do O'Brien. Uma das coisas que acontece lá é que o O'Brien ele desliga a teletela e eles ficam assustados em saber que as pessoas do núcleo do partido, ou as pessoas que teriam o poder, o alto poder do partido, teriam a possibilidade de desligar a teletela. E a partir desse momento, começa todo um jogo em que o O'Brien começa a falar sobre a confraria, que muita gente fala que existe, mas que ninguém sabe, ninguém viu. Quem é da confraria? Quem são as pessoas que participam da confraria? E aí a gente descobre que a confraria, e a referência ao Emmanuel Goldstein, tem essa questão de que ninguém conhece ninguém, ninguém sabe que é ninguém, você só sabe que é alguém que obedece a uma ordem passada por outro alguém, mas que você não sabe quem é o cabeça, quem é que manda. E aí vem o poder, né? O poder do partido se constrói a partir de um inimigo que não é visível. Assim como a gente fica falando aqui, porque o comunismo. Cara, o Brasil nunca viu comunismo. O Brasil teve pessoas que falavam em comunismo. Mas cadê o comunismo? Onde que já houve comunismo? Porque lá na China, não sei onde... Cara, a China não é comunista. Ela é comunista da boca para fora. Porque na prática ela pratica o pior do capitalismo. E aí abre toda uma discussão. Mas o que eu quero chamar a atenção é a manipulação e a crença cega de Winston pelo O'Brien, em acreditar que o O'Brien é alguém que está ao seu lado, é alguém que está na confraria, é alguém que está se rebelando contra o sistema.
E a gente quer acreditar que aquela pessoa está fazendo parte do jogo e que está do seu lado. E você não percebe, aí no caso, eu fico pensando no Big Brother, né? Como que as pessoas que estão fora do jogo, assistindo de uma forma ampla, fica acusando, pô, fulano é muito mané, fulano é muito maneiro, é muito besta, não percebe que está sendo manipulado. Cara, no dia a dia você não percebe que você é manipulado. Porque você não tem a noção geral do que está acontecendo. Você só recebe informações, pedaços de informações. Então você nunca tem o globo das informações. Então, assim, é um capítulo interessante porque o O'Brien fala que ao entrar para a confraria, ele faz um questionário, né, se ele estaria pronto para morrer, matar, trair, manipular, cometer injustiças em nome da confraria contra o sistema, contra o partido. E o Winston tá ali, né? E a Júlia, ela até fica assim, quando ele vai falando só sim, 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 e ela tem uma hora que ela, ops, calma. E aí lembra aquela coisa, né? Eu não vou deixar de te amar, porque isso está dentro dela. E ela espera que isso esteja dentro dele também. Então, dentro dessa questão e dentro das perguntas sobre o que existe e não existe, eu acho que a reflexão que fica, pessoal, aí é de que o verdadeiro poder, ele não tem cara. O O'Brien vai dizer, né, que nunca se viu aí, no caso, a cara desse poder. A gente só sabe que o poder existe. E aí que tá. É muito mais fácil falar de algo que não é visível, mas que você está presente no imaginário, do que você justamente ter uma figura, ter uma pessoa. O mito, a ideia, ela tem que ser maior do que propriamente a pessoa. Uma pessoa morre. E a pessoa, quando morre, surge uma disputa de poder para tomar esse poder. Quando você tem uma ideia e essa ideia não tem um rosto, isso faz com que você fique lutando por um ideal, por uma ideia e não por uma pessoa. E isso daí, pessoal, vai persistindo, manipulando, transformando e permanecendo no poder de uma forma constante e de uma forma, vamos dizer assim, definitiva. Então eu acho que esses 3 tópicos, o pensamento crime, a questão de você justamente ser fiel aos seus valores e aos seus ideais, não ceder, independente da violência e de tudo aquilo que você vai sofrer fisicamente. E essa questão de manipulação, crença cega em relação a pessoas, a valores, a instituições, isso aí faz com que você muitas vezes perca o foco e perca aquilo que é o essencial. São 3 ideias, são 3 valores que estão aqui. Eu acho essa segunda parte do livro, o capítulo 9, que eu deixei para a próxima aula, eu acho o capítulo muito forte, porque ali você vai ter todo um desmembrar, todo um vislumbrar que responde, de certa forma, aquela pergunta do Winston, né? Ele sabe como, mas ele não sabe o porquê. E no capítulo 9 a gente tem o porquê de muitas coisas e que leva ao capítulo 10, que são os assuntos da próxima aula. Então, meus amigos, continue lendo 1984, ouça o podcast, faça os temas de redação, entre no grupo do Telegram, que é o t.me/domonteiroerg, participe do Telegram, participe dos grupos e, claro, vai construindo, pensando suas ideias. Pessoal, o tema vai sair aqui do livro. Alguma dessas coisas, a gente está pegando capítulo por capítulo e estamos aqui discutindo essas questões. Então, vem junto comigo, vem trocando uma ideia, vem falando, que a gente vai compartilhando aqui nesse canal. Tá bom? Até a próxima. E aí vem o capítulo 9 e 10, que são 2 capítulos assim, que eu acho muito fortes. Tem várias ideias ali que eu acho que vale a pena a gente discutir e pensar para fazer uma boa redação. Até a próxima.